Olá, eu sou o professor Aldimar Dionísio, docente do curso de Pedagogia da Universidade de Gurupi, UNIRG. Estou aqui para partilhar uma experiência com vocês. Dentro dos componentes curriculares, fundamentos e metodologias de História e Geografia, desenvolvemos a nossa ação de forma que gerasse um produto final. No primeiro momento, discutimos, a partir das teorias vigentes, toda a parte de fundamentos dessas duas disciplinas. Após todas essas discussões, embasadas na BNCC, partimos então para o trato metodológico. Estudamos diversas possibilidades metodológicas de enfoque das abordagens tratadas nestes dois componentes curriculares. Depois de toda essa experienciação, partimos então para a análise do livro didático. Escolhemos a coleção Pitanguá Mais, por ser a coleção adotada pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Tocantins, a nossa comunidade. Após a análise desse livro e todos os parâmetros traçados com a BNCC, o que traz como preconizado neste documento, nós então partimos para a organização do planejamento de aulas. Estes planejamentos foram estruturados em planos e estes planos serão divididos com vocês agora por meio destes vídeos que vocês apreciarão. Olá, eu sou a Maria Moura, acadêmica do 7º período de Pedagogia da Universidade de Gurupi, UNIRG. E estou aqui para fazer uma apresentação técnica de um plano de aula sob a orientação do professor Aldimar Dionísio. O plano de aula se constitui como o produto final do componente curricular Fundamentos e Metodologia de Geografia e foi estruturado a partir das discussões teórico-práticas ocorridas em sala de aula e da análise do livro didático Pitanguá Mais, adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Estado do Tocantins. Vamos ao plano. Componente curricular Geografia, professor Maria Silva Souza Moura. Série, 2º ano do ensino fundamental. Vamos ao plano. Identificação da aula. Componente curricular Geografia, professor Maria Silva Souza Moura. Série, 2º ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento utilizado será mudanças e permanências, estudando o bairro. As competências desenvolvidas serão utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade, natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. As habilidades desenvolvidas serão analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferente tempo. Com isso, as crianças irão comparar as imagens do bairro em que eles vivem com outras fotos mais antigas para eles terem noção de como aconteceu essa transformação ao longo dos anos. Vamos à sistematização da aula. Procedimentos metodológicos. A acolhida será em uma roda de conversa no centro da sala, onde as crianças serão questionadas sobre as mudanças que observaram no seu trajeto para a escola nos últimos meses. A partir desse relato, é explicado que nesta aula eles irão observar as mudanças no bairro onde a escola está localizada e destacar que essas mudanças podem ser encontradas na observação através de paisagens registradas em fotografias. O tempo pedagógico será de 10 minutos. Então é isso, pessoal. As crianças foram questionadas há algum tempo atrás para que elas pudessem observar quais mudanças foram feitas no seu bairro ao longo dos anos. Primeiro momento. Na lousa serão fixadas 2 fotos que mostram a escola em 2 épocas distintas, uma foto atual e outra de uma década atrás. As crianças farão pontuações na lousa sobre suas percepções a respeito do bairro. O tempo pedagógico será de 20 minutos. Então, as crianças irão até a lousa para poder pontuar quais foram as mudanças que elas perceberam que ocorreram em seu bairro. No segundo momento, algumas questões norteadoras serão feitas para as crianças, como era o bairro da nossa escola há alguns anos atrás, com o passar dos anos, quais mudanças mais chamaram a sua atenção,
quais mudanças foram favoráveis e quais não foram favoráveis ao nosso bairro. E em seguida as crianças farão suas colocações a respeito das mudanças e permanências do local. Depois as fotos antigas do bairro serão apresentadas para que eles observem se realmente mudou como eles haviam falado anteriormente. Ao final da aula, as crianças receberão bilhetes para levar para os pais assinarem, autorizando que os mesmos façam um passeio pelo bairro na próxima aula, supervisionado pela professora. O tempo pedagógico será de 20 minutos. Nesse momento, a teoria e prática serão colocadas em ação. No terceiro momento, será repassado às crianças orientação para o passeio pelo bairro, para observarem quais foram as mudanças que aconteceram com o passar dos anos. Em seguida, os alunos sairão para um breve passeio por todo o quarteirão da escola. Ao retornarem à sala de aula, a turma será organizada em duplas. Logo após, será explicado a eles que cada dupla deverá listar as mudanças e permanências que observaram no bairro. Um tempo será destinado para que eles possam conversar. Em seguida, cada dupla poderá explicar quais foram as mudanças e permanências que eles observaram no bairro. O tempo pedagógico será de 30 minutos. Nesse momento, as crianças irão pôr em prática, irão fazer um passeio pelo bairro para poder verificar essas transformações. No quarto momento, a professora irá separar a turma em 2 grupos. O grupo 1 ficará responsável por construir uma maquete de como era o bairro há alguns anos. Já o grupo 2 ficará responsável de construir outra maquete do bairro atual. Em seguida, com a ajuda dos alunos, a professora irá separar os materiais necessários para a construção das maquetes. Em seguida, eles colocarão a mão na massa, ou seja, começarão a construir as maquetes. O tempo pedagógico será de 50 minutos. Nessa etapa, as crianças realmente irão pôr a mão na massa, fazer valer o que realmente eles viram. No quinto momento, os grupos terão que terminar a construção das maquetes e em seguida eles serão expostos para as outras turmas. Cada grupo irá falar sobre sua maquete para os outros coleguinhas, ressaltando quais foram as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. O tempo pedagógico será de 50 minutos. Nessa etapa, as crianças irão fazer a culminância de toda a ação pedagógica. Os recursos utilizados foram fotos, caixa de leite, isopor, tinta guache, papel filipinho, tesoura, cola, palito de picolé e papel pardo. Avaliação. A avaliação será feita de forma contínua e processual. Os instrumentos de avaliação que foram utilizados são pesquisa de campo, construção de maquete, apresentação de trabalho em sala. E aqui estão nossas referências. Obrigada. Olá, eu sou a Kesley de Souza Leandro, acadêmica do 7º período de Pedagogia da Universidade UNIRG, e estou aqui para fazer uma apresentação técnica de um plano de aula sob a orientação do professor Aldimar Dionísio. O plano de aula se constitui como produto final do componente curricular Fundamentos e Metodologias de Geografia e foi estruturado a partir das discussões teórico-práticas ocorridas em sala de aula e da análise do livro didático Pitanguar Mais, adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Estado do Tocantins. Vamos ao plano de aula. Componente curricular, Geografia, professora Kesley, série, 3º ano do ensino fundamental. Objeto de conhecimento, as atividades e os produtos do campo. Como a gente pode estar vendo aqui, temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Competência. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução dos problemas. Como podemos ver aqui, utilizar os conhecimentos geográficos entre a sociedade e a natureza. Habilidades. Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. Podemos ver o extrativismo da seringueira, temos aqui os minerais, temos aqui os alimentos e o carvão também. Sistematização da aula, procedimentos metodológicos. Acolhida, fazer uma roda de conversa com os alunos para saber quem deles conhece fazenda ou chácara somente pelas redes sociais
ou quem deles já visitou ou passou férias em uma fazenda. Então, vamos buscar dos alunos esse conhecimento prévio deles. Se algum deles tem esse conhecimento de ter ido numa fazenda ou uma chácara, ter esse conhecimento através de uma rede social. Primeiro momento, apresentar o tema da aula e como será trabalhado esse conhecimento. Com isso, será explicado aos alunos sobre as atividades e os produtos do campo. Com essa explicação, instigar dos alunos o conhecimento que eles têm sobre quais atividades envolve agricultura, pecuária e extrativismo. Buscar saber dos alunos o conhecimento que eles têm sobre esse assunto, mesmo que sejam pequenos conhecimentos, mas isso vai estar agregando ao nosso ensino do dia. E mostrar em data show imagens referentes à explicação. Após essa explanação, será realizada uma brincadeira com os alunos. Os alunos serão divididos em 3 grupos e cada grupo terá um tempo determinado para separar as imagens de produtos agrícolas e colar em sua determinada atividade do campo. Essas imagens estarão misturadas em caixas e eles deverão estar separando e colando as imagens nos seus respectivos nomes. No caso, temos a caixa de produtos agropecuários, produtos agrícolas e extrativismos. Segundo momento, os alunos deverão fazer uma atividade de pesquisa no celular sobre os produtos derivados de criações da pecuária, produtos derivados da agricultura e do extrativismo. Diante dessa atividade, será mostrado em data show alguns produtos relacionados e discutidos sobre o consumo desses produtos no nosso dia a dia. Buscar essa informação e essa discussão com os alunos para acrescentar no desenvolvimento deles e no conhecimento de todos. Será pedido aos alunos que tragam rótulos de produtos que os mesmos consomem em casa para a próxima aula. Podemos ver uma aula dinâmica com uma pesquisa em celular, que os alunos vão estar portando, e alguns rótulos que os alunos vão estar trazendo de suas casas. Terceiro momento. Na sequência, será explanado sobre as atividades da cidade, como a indústria, o comércio e a prestação de serviços são atividades econômicas realizadas principalmente no espaço urbano. Esses rótulos serão fixados em um painel com o intuito de demonstrar a diversidade de produtos produzidos nas indústrias. Tempo previsto 50 minutos. Recursos: data show, celular, rótulos, figuras, caixas de papelão, papel pardo e cola. Avaliação: instrumentos, participação nas atividades, pesquisa virtual, pesquisa de rótulos de alimentos, produção de painel. E essas são as nossas referências. Obrigada. Olá, eu sou Enerlaine Ferreira de Souza, acadêmica do 7º período de Pedagogia da Universidade de Gurupi, UNIRG, e estou aqui para fazer uma apresentação técnica de um plano de aula sob a orientação do professor Aldimar Dionísio. O plano de aula se constitui como produto final do componente curricular Fundamentos e Metodologia de Geografia e foi estruturado a partir das discussões teórico-práticas ocorridas em sala de aula e da análise do livro didático Pitanguá, adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Estado do Tocantins. Vamos ao plano. Identificação da aula. Componente curricular, Geografia, professor Enerlaine Ferreira de Souza, série 4º ano do Ensino Fundamental, turma A. Objeto de conhecimento, os elementos que fazem parte do mapa. A competência, identificar os elementos formadores do mapa, legenda, título, escala, fonte e orientação. Aqui, como podemos ver, está tudo indicando, né? A legenda, o título lá em cima, a orientação, a escala. Habilidades. Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. Aqui
podemos ver, né, na imagem, comparando um mapa do outro, e também podemos ver a diferença, né, de um para o outro lá. Sistematização da aula, procedimento metodológico. Na acolhida, fazer uma roda com os alunos, pedir que eles formem duplas e projetando um mapa no quadro, pedir para que eles prestem muita atenção e saber se eles sabem quais são os elementos que estão no mapa, se eles já escutaram falar que existem elementos dentro do mapa. Primeiro momento, com a imagem do Mapa Brasil projetado no quadro, conversar com os alunos e estimular a leitura do mapa. Após os comentários dos alunos, diga que é um mapa que representa o Brasil, com a divisão dos estados e regiões, comentar que os mapas trazem informações diversas e que neles há elementos como cores, símbolos e escritas necessárias para entendermos suas informações. Com esses elementos, é possível fazer a leitura das informações que o mapa transmite, como o lugar representado, a divisão dos estados, as cores utilizadas, os símbolos presentes e entre outros. Vamos projetar no quadro a imagem do Mapa Brasil, assim com cores, né, para ver se os alunos sabem identificar assim cada região e se eles conhecem também, né, se ele já viu o tipo de mapa assim, e se nesse mapa também tem se tem elementos, né, dentro desse mapa. O segundo momento, com a turma organizada em duplas, escreva a frase no quadro, observe o mapa para responder as informações sobre os elementos que compõem. Em seguida, vamos projetar novamente o Mapa Brasil, utilizado na contextualização. Será entregue para cada dupla uma ficha, onde eles podem responder de acordo com o mapa projetado no quadro, circulando pela sala, garantindo que todos estão compreendendo a atividade. Peça para que algumas duplas leiam suas fichas para socializar suas descobertas. Em seguida, possibilite que os alunos façam comentários sobre a importância desses elementos. O título informa o local representado. A legenda mostra o significado de cores e símbolos. A fonte traz a informação de onde os dados foram retirados. A escala representa quantas vezes o tamanho real foi reduzido. A orientação permite a localização, ou seja, a direção dos lugares representados. Aí, como podemos ver, né, as duplas aqui, preenchendo a ficha. Aqui vai ser representado lá no quadro, né, mostrado no quadro. Observe o mapa para responder as informações sobre os elementos que o compõem, e o Mapa Brasil para que eles possam olhar para o mapa e assim preencher a ficha. Terceiro momento, com as duplas prontas, escreva a frase no quadro. Encontre os elementos que fazem parte do mapa. Distribui o caça-palavras impresso para cada dupla e em seguida cada dupla lerá as palavras encontradas e escreverá as palavras num papel A4 a ser fichado no mural da sala. Espera-se que os alunos identifiquem que um mapa possui elementos que contribuem para a leitura das informações transmitidas e consigam identificar. Com esse caça-palavra que vai ser entregue para eles, impressos, onde eles podem tirar algumas dúvidas, né, deles, que elemento, por que esse elemento que está no mapa e tal. Os recursos. Será utilizado no recurso Data Show, papel A4, fita crepe e quadro mural. Avaliação, instrumentos, participação nas atividades, domínio de conteúdo. E aqui estão nossas referências. Obrigada!